Olá, minha gente, sou o professor Pedro do curso Colégio Tendência. Vou gravar uma aula agora da semana 6, da apostila 2, da Física B, pessoal dos terceiros anos. Tá legal? Vamos ver então? Olha só, minha gente, nós vamos estar aqui falando agora das curvas de resfriamento, certo? E depois, daqui a pouco, vai vir um videozinho bem bacana também de resolução de exercícios, tá? Mas aí na nossa televisão ali, tá legal? Tá com saudade já, né? Também tô, tá bom? Bom, vamos lá então, olha só. Esse gráfico aqui é o gráfico pressão vezes temperatura, tá legal? Então, o que nós temos aqui? Nós temos três curvas. Essa curva em vermelho, aquela em azul e essa em preto. Essas curvas dividem, né, as regiões dos estados físicos. Esse gráfico aqui é o gráfico para a água, tá certo? Deixa eu colocar aqui então. A substância que nós nos referimos é a água, que é uma exceção, porque como regra geral, essa curva azul ela é para cá, tá? Então é a única alteração que a gente tem ali. Então vamos pensar o seguinte, o gráfico ele nos dá uma ideia um pouquinho mais sintetizada nas mudanças de estado físico, aquelas que a gente já viu, tá? Então olha só, essa região aqui dessa curva, no gráfico cartesiano pressão e temperatura, ela é essa região do estado sólido. Então, se você estiver aqui nessa região, tá? Isso para água. Se você aumenta a pressão sobre a água, você passa para o estado líquido. E tem até uma experiência chamada experiência de Tyndall, tá? Então, isso aqui também aparece bem, ó, experiência de Tyndall. A experiência de Tyndall consiste em aumentarmos a pressão sobre uma superfície sólida, uma barra de gelo, por exemplo. Com o aumento da pressão, as moléculas vão se afastar, passam para o estado líquido, um outro estado da matéria, permitindo que haja um espaçamento, haja a passagem de uma parte de arame. É uma experiência que você pode procurar na internet, bem tranquilo, tá? Você vê, experiência Tyndall, certo? E é exatamente o que eu mostrei ali no gráfico. Quando você faz o aumento da pressão sobre uma porção de água, o que acontece? O aumento da pressão, mesmo não alterando a temperatura, ela passa do estado sólido para o estado líquido. Também acontece nas encostas dos morros. Quando neva muito, nos lugares muito frios, essa base dessa neve que fica sobre a base ali, nas encostas de morro, causa então os desmoronamentos. Por quê? O aumento da pressão, por causa da massa de gelo, faz com que a água passe do estado sólido para o estado líquido. O estado líquido então permite, né, que escoa mais facilmente e a gente tem algumas catástrofes nas encostas de morro, tá? Pelas avalanches. Esse ponto aqui é chamado ponto tríplice, que une os três estados, sólido, líquido, gasoso. Lembra que aqui é gás, tá? A gente já vai falar desse ponto crítico. Esse ponto, então, ele é um ponto onde você tem uma coordenada para pressão e temperatura, onde a substância pode coexistir nos três estados, sólido, líquido e gasoso, ao mesmo tempo. Cuidado, tá, gente? Se ela está na fase sólida, ela é sólida. Se ela está na fase líquida, ela é líquida. Se ela está na fase gasosa, ela é gasosa. Mas naquele ponto ela pode coexistir, não ao mesmo tempo, tá? Então, lembrando disso. Uma coisa importante, o que é o ponto crítico? O ponto crítico é o seguinte, quando uma substância ultrapassa a temperatura do ponto crítico, não há mais condições de você, sem alterar a temperatura, mudar o estado físico dela. É o que acontece, por exemplo, com o hidrogênio. Por isso que o carro a hidrogênio ainda não é viável, porque ele é muito caro produzir o combustível. O hidrogênio se apresenta no estado de gás, naturalmente. Então você precisa resfriar ele para você transformar ele para líquido e usar como combustível. Deu para entender? E às vezes até no estado sólido. Então você tem que resfriar bastante. Isso demanda muita energia. Tá certo? Então aqui nós temos. Então o que é o ponto crítico? O ponto crítico é quando uma substância ultrapassa o ponto crítico, ela não mais está no estado gasoso, ela é gás. Então de forma isotérmica, temperatura constante, você não consegue mudar ela de estado físico, só alterando a pressão. Você precisa alterar a temperatura também.
Beleza? Então vamos lá. Olha só, meus queridos. Dá uma olhadinha aqui, ó, na panela de pressão. A panela de pressão é uma coisa que cai bastante no Enem, nos vestibulares da UFSC, da CAF, tá? E da UDESC. Então vamos dar uma olhadinha nisso aqui? Bastante coisa. Então por que a panela de pressão, ó, desenha aquela minha panelinha de pressão ali. Então ali dentro eu tenho água e a água no estado líquido. Por que o alimento cozinha melhor? Porque ele fica imerso em líquido, tá? E ali dentro a temperatura fica acima de 100 graus. Mas puxa, a água líquida acima de 100 graus, mas não é em 100 graus que ela muda de estado físico? Se a pressão for um atm, sim. Então por isso que eu coloquei aqui o 100, ó. Ponto de ebulição, ponto de fusão, tá? Mas quando a gente aumenta a pressão sobre a água, ela eleva, ó, sobe o seu ponto de ebulição. Então tu pode ter água líquida acima de 100 graus e diminui o ponto de fusão. Isso quando aumenta a pressão. Tudo bem? Quando você diminui a pressão sobre a água, a água muda seu ponto de ebulição para menos. Quer dizer, então eu posso ter água no estado líquido, ó, menor, tá, do que 100 graus. E eu tenho então o ponto de fusão subindo. Lembrando então, quando a pressão aumenta, ponto de ebulição sobe, ponto de fusão diminui. Quer dizer, eu tenho mais elasticidade para ela líquida. Aqui não, ó. Tá certo? Então, por exemplo, o que acontece? Lá na altitude, São Joaquim, Lages, você pode fazer com que a água mude de estado líquido para gasoso numa temperatura abaixo de 100 graus. E é o que acontece. Tá bom? Gente, é isso. Espero que você tenha gostado. No próximo vídeo, então, a gente vai fazer uns exercícios. Valeu? Beijo grande. Tchau.